Em algum momento, Marte simplesmente apagou. Não foi uma mudança gradual, não foi só mais uma tempestade. Em questão de dias, um planeta inteiro foi engolido por uma escuridão tão densa que a luz do Sol deixou de existir. E em meio a esse apagão, havia algo que não podia fugir. Sozinho, dependendo da luz para sobreviver. Existe um explorador em Marte que desafiou todas as previsões. Uma máquina que deveria durar poucos meses, mas continuou ativa por anos, atravessando um mundo hostil e revelando pistas que mudaram tudo o que sabíamos sobre aquele planeta. Até que, sem aviso, ela parou. Sem explosão, sem colisão, sem uma falha clara. Apenas silêncio. E quanto mais você olha para esse silêncio, mais estranho ele fica. Porque essa não foi uma tempestade comum. Foi um evento raro, capaz de cobrir Marte inteiro e transformar completamente as condições de sobrevivência naquele mundo. Então a pergunta não é só o que aconteceu. É como algo que sobreviveu por tanto tempo simplesmente não conseguiu escapar dessa última vez. Como uma missão projetada para 90 dias resistiu por quase 15 anos? O que exatamente ela encontrou em Marte que mudou a visão da ciência para sempre? E por que, no momento mais crítico, tudo terminou sem explicação? Antes de entender o fim, precisamos voltar ao início. O que realmente estava em jogo quando essa missão começou? Tudo começou em 7 de julho de 2003. Um foguete Delta II subiu aos céus, carregando algo que, à primeira vista, parecia simples, um robô do tamanho de um carrinho de golfe. Mas esse não era um robô comum. Era o MER-B, ou como o mundo viria a conhecê-lo, Opportunity. 6 meses depois, em janeiro de 2004, ele chegou ao seu destino. Após atravessar o vazio do espaço, mergulhou na atmosfera rarefeita de Marte, protegido por paraquedas e airbags, até finalmente tocar o solo marciano. E não em qualquer lugar. O Opportunity pousou em uma região chamada Meridiani Planum, escolhida por um motivo específico: sinais de um mineral chamado hematita. Na Terra, a hematita quase sempre está ligada à presença de água, e esse era o verdadeiro objetivo da missão: encontrar evidências de que Marte já foi habitável. Para isso, o Opportunity funcionava como um verdadeiro geólogo robótico. Ele analisava rochas, perfurava superfícies, tirava imagens e enviava tudo de volta para a Terra. Mas havia um detalhe que tornava tudo mais difícil: nada era em tempo real. Cada comando enviado da Terra levava até 20 minutos para chegar em Marte e mais 20 para voltar. Ou seja, cada movimento precisava ser planejado com antecedência. Cada curva, cada decisão era calculada a milhões de quilômetros de distância. E, mesmo assim, poucos dias depois de pousar, o Opportunity já entregava algo extraordinário. Pequenas esferas espalhadas pelo solo. Pareciam mirtilos, mas não eram. Eram formações de hematita, criadas pela ação de água líquida ao longo de milhões de anos. Era a primeira evidência concreta de que Marte já teve água, e talvez condições para a vida. Uma única descoberta que já teria valido toda a missão. Mas o Opportunity estava apenas começando. Se ele já havia provado que Marte teve água, até onde mais ele conseguiria ir? O Opportunity continuou, lento, metódico e incansável. Cada movimento calculado, cada metro conquistado, como uma vitória. Mas Marte não é um lugar que perdoa erros, e em 2005 ele quase terminou ali mesmo. Enquanto atravessava um terreno aparentemente seguro, o solo cedeu. As rodas começaram a afundar, areia fina, traiçoeira. O rover estava preso, sem conseguir avançar nem recuar. Na Terra, engenheiros da NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, recriaram a situação. Construíram réplicas, testaram cenários, tentaram soluções. Dias viraram semanas,
e durante 5 longas semanas, o Opportunity ficou imóvel em Marte, até que, centímetro por centímetro, ele se libertou. Não foi sorte, foi persistência. E esse momento definiu o que o Opportunity se tornaria. Não apenas uma máquina, mas um símbolo de resistência. Porque essa não seria a última vez que Marte tentaria pará-lo. O rover continuou explorando crateras cada vez mais profundas, terrenos cada vez mais extremos. Ele enfrentou tempestades, sobreviveu a invernos marcianos onde a energia solar quase desaparecia. E mesmo assim, continuou. Para sobreviver, ele precisava se posicionar cuidadosamente, inclinando seus painéis solares em direção ao Sol, como se estivesse procurando luz em um mundo escuro. Era uma luta constante, energia, temperatura, terreno, tudo contra ele. E ainda assim, ele seguia. O plano original era simples, percorrer cerca de 1 quilômetro. Mas o Opportunity fez mais, muito mais. Ele percorreu mais de 45 quilômetros na superfície de Marte, um recorde absoluto para qualquer veículo em outro planeta. E continuava funcionando, dia após dia, ano após ano. 90 dias viraram meses, meses viraram anos, até que 15 anos depois, ele ainda estava lá. Algo que ninguém havia previsto, algo que ninguém havia planejado, porque naquele ponto, o Opportunity já não era apenas uma missão científica, ele era uma história de persistência em um planeta onde tudo conspira contra você. Mas Marte ainda guardava seu maior teste, e dessa vez não seria apenas mais um desafio, seria o fim. A tempestade não chegou de uma vez, ela cresceu, dia após dia, tomando o céu, até que não restou mais nada. A luz do sol desapareceu completamente, e com ela, a única coisa que mantinha o Opportunity vivo. Seus painéis solares já não conseguiam gerar energia suficiente. Os sistemas começaram a desligar, um por um. O rover entrou em modo de sobrevivência, tentando economizar o pouco que restava. Mas não era o suficiente. E então, no meio daquela escuridão, veio o último sinal. Um último envio de dados. Uma última tentativa de continuar. E a partir dessas informações, nasceu uma das frases mais marcantes da exploração espacial. Minha bateria está fraca e está ficando escuro. Não foi uma mensagem literal, mas foi a melhor forma de traduzir o que estava acontecendo naquele momento. Um robô, sozinho, em outro planeta, ficando sem energia enquanto o céu desaparecia acima dele. Pouco depois disso, silêncio. Mas antes de desaparecer completamente, o Opportunity ainda enviou uma última imagem. E ela não mostrava rochas, nem crateras. Mostrava o céu. Um céu escuro, carregado de poeira, quase sem luz. Uma visão turva, granulada, como se o próprio planeta estivesse engolindo o horizonte. Essa foi a última coisa que ele viu. E talvez a última coisa que ele registrou antes de desligar para sempre. Depois disso, nunca mais respondeu. Hoje, ele ainda está lá, no mesmo lugar, na mesma posição, silencioso, como um monumento. Não de falha, mas de resistência. Porque o Opportunity não parou no primeiro desafio. Ele superou anos de frio extremo, tempestades, falhas, e continuou muito além do que qualquer um esperava. E mesmo no fim, não houve destruição. Apenas um último momento, uma última imagem, e depois, escuridão. Mas talvez essa não seja realmente a última página dessa história, porque um dia nós podemos voltar. E quando isso acontecer, talvez encontremos o Opportunity exatamente como ele ficou naquele último dia, coberto de poeira, imóvel, mas ainda lá, esperando. E quando isso acontecer, a pergunta não será apenas o que aconteceu com ele, mas sim
o que ele ainda pode nos contar depois de todo esse tempo, sozinho, em Marte.